Direto da redação. Deixa eu dar o bom dia a Cláudia Freitas aqui, porque ontem nós mostramos aqui um movimento de familiares de um motorista de aplicativo que está preso em Benfica. Esse rapaz está sendo acusado de praticar um assalto em São Fidélis, no supermercado Robertão. E o fato que a família e os amigos, vizinhos, isso começou a ser um movimento muito grande nos últimos dias, afirma o seguinte: ele nunca esteve em São Fidélis. E o único elo até aqui entre ele e esse incidente criminoso é um carro que ele vendeu há 11 anos, que ele teria vendido há 11 anos, e o reconhecimento por meio de fotos, ainda que os bandidos na hora do assalto estivessem praticamente com o rosto coberto, pelo que nós vimos aqui na imagem. Mas tem desdobramentos esse caso que envolve o motorista de aplicativo. E quem tem os detalhes é a Cláudia Freitas do Portal Rio, que já está comigo ao vivo aqui no Estúdio Rio Digital. Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Vamos voltar então, Roberto, a essa notícia que a gente deu aqui ontem, envolvendo um motorista de aplicativo, Valério de Souza Júnior, de 35 anos. Ele foi preso no último dia 14 desse mês. Ele está sendo acusado de participar do assalto que aconteceu ao supermercado Robertão, que fica em São Fidélis, no norte fluminense. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro e o carro usado pelos assaltantes está em nome de Valério. Mas segundo a família e os amigos, esse carro foi vendido por Valério já há 11 anos. No entanto, a documentação de transferência ela não foi regularizada. Valério também foi reconhecido por testemunhas e vítimas do assalto. Mas a Polícia Civil utilizou aquela foto 3x4 da carteira de habilitação e também imagens das redes sociais de Valério para esse trabalho de identificação. A família agora então está lutando, os amigos também, para provar a inocência do motorista. E eles entregaram para a Polícia Civil, para os investigadores responsáveis pelo caso, vídeos e imagens feitos por amigos comprovando que Valério estava com eles no dia e na hora do assalto, em Magé, na Baixada Fluminense, que é onde o Valério reside, e fica a 5 horas de São Fidélis. Mas mesmo assim a justiça ela não aceitou esses argumentos e Valério segue preso no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Outro homem, identificado como Bruno Eduardo de Oliveira Azevedo, também foi preso durante as investigações, acusado também de estar participando desse assalto. E a Polícia Civil ainda cita um terceiro nome, o de Rogério da Silva Batista. A gente entrou em contato, Roberto, com a Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio. Nós pedimos a eles um posicionamento em relação ao caso, eles encaminharam notas. Vamos ver o que diz cada um. A Polícia Civil diz o seguinte: informa que o homem foi preso em cumprimento de um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Durante a investigação, 3 pessoas diferentes o reconheceram como um dos envolvidos no roubo. Os agentes apresentaram fotografias, alguns suspeitos para as vítimas, que também apontaram o homem como um dos autores do crime. Ele também foi reconhecido por vídeos postados na rede social dele. Além disso, o veículo utilizado no assalto foi periciado, não havia indícios de adulteração e ainda não há comunicação de furto ou roubo do automóvel. Já o Ministério Público afirma que a Promotoria Criminal de São Fidélis só vai se manifestar nos autos do processo em curso e eventuais provas a serem produzidas pelos réus serão analisadas nesse processo.
e já o Tribunal de Justiça do Rio disse apenas que o processo corre em sigilo e que somente as partes envolvidas podem ter acesso a ele. A gente conversa agora com o advogado de defesa de Valério de Souza Júnior, o doutor Ivan Braga, que vai trazer para a gente as atualizações desse caso. Bom dia, doutor Ivan. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos do portal El Rio. Tá. Estamos aqui, eu e o doutor Matheus, já desde ontem, procurando observar todos os detalhes que vem acontecendo nessa arbitrariedade e na decisão judicial que saiu ontem, em que o juiz manteve a prisão do Valério. Nós entramos com uma defesa prévia, né, e pedimos uma liminar da liberdade provisória dele, para ele pudesse responder em liberdade. Mas foi negado esse direito ao Valério. Enfim, e o Ministério Público também se posicionou pela manutenção da prisão. Ok, doutor Ivan, eu só vou pedir um favor, se o senhor poderia virar o celular do senhor, colocar o celular na horizontal para poder ficar melhor aqui para a gente, se for possível. Seria na horizontal mesmo, só para a gente poder ter uma imagem melhor aqui do senhor. Ô Cláudia, na verdade é melhor ele deixar o celular nessa posição, por quê? Porque o celular dele não está virando ali. Se você me permite também, Cláudia, eu posso fazer uma pergunta ao doutor Ivan? Eu aqui gostaria, porque eu li o parecer do Ministério Público, tive a oportunidade de ler aqui, li a decisão do juiz, do magistrado, doutor Otávio Nobre, a quem eu não conheço pessoalmente aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, mas já pude ver algumas decisões dele, são decisões geralmente muito equilibradas, já tive a oportunidade de ver isso, de assistir isso. Mas o que me espanta ali é o seguinte, é o parecer do Ministério Público que diz o seguinte, que considerou que o Valério ele não tem emprego fixo. Então nesse momento aqui você tem vários brasileiros que não têm emprego fixo e sobrevive como motorista de Uber. A julgar por esse raciocínio, boa parte, um percentual muito grande da população brasileira nesse momento que está sobrevivendo como motorista de aplicativo está ferrada. Então, boa parte da população estaria ferrada. E o segundo tópico que eu gostaria aqui de abordar aqui é quando o juiz, em seu despacho, ele diz o seguinte, que ele aguarda uma informação por parte dos aplicativos Uber e 99 para dali ele decidir se ele vai dar a liberdade ao Valério ou não. Então eu não sei qual é a velocidade com que os aplicativos dessas empresas elas podem responder aos questionamentos da justiça, se isso tem um prazo delimitado. Isso que eu gostaria de saber, doutor. Realmente, Roberto, tem uma dificuldade muito grande. Primeiro, é o contato desses aplicativos, para que você possa ter acesso à diretoria ou enfim, até a assessoria de comunicação mesmo. Existe uma certa dificuldade, porque você utiliza de e-mails para fazer contato com eles, já que telefone é difícil. Tá? Mas a gente tem assim, uma grande preocupação por essa demora. E é porque a gente vê assim, uma grande dificuldade na observação de que a FAQ do Valério é uma pessoa totalmente com residência fixa, o trabalho como motorista de aplicativo, a 305 quilômetros do local, enfim, mostra que ele não tem nenhum apontamento criminal. E isso não foi levado em consideração no pedido de liberdade provisória. Ô doutor, e eu ontem, Cláudia, também eu conversei com algumas pessoas de São Fidélis. Eu tive o cuidado de ligar para amigos em São Fidélis, pessoas que conheço. E qual é a percepção que essas pessoas em São Fidélis têm? Que esse rapaz caiu numa enrascada. Por quê? Eles alegam que o Valério foi preso em Magé. O outro, o Bruno, foi preso no Conga, em São Fidélis. Então isso demonstra o seguinte, que o Valério teria que ser saído de Magé para São Fidélis, passou a associar um tal de Bruno, que eles nem sabem se conhece ou não, e um assalto que rendeu R$7 mil, foi esse o valor que rendeu o assalto, e por outro lado, com um carro em nome do Valério. Então essas circunstâncias todas, isso é o que as pessoas me narraram ontem. Então há uma descrença muito grande por parte da população em São Fidélis em relação a esse elo entre Bruno
e Valério, da existência desse selo. Entendi. Então, porque realmente esses são um dos nossos questionamentos. Por quê? A gente tem discutido muito, eu e o doutor Matheus, né, a respeito desse fato, porque o Valério teria que sair de Magé, são praticamente 5 horas de viagem, com obras na estrada e tudo, retardando mais o tempo, tá, para poder fazer um assalto em um mercado, tá, em um local que ele nunca compareceu, jamais esteve lá. Tá? E a gente observa que nada como o inquérito policial, existem várias câmeras além do mercado, em torno do mercado, e que não foram juntados no relatório de inquérito, que poderiam muito bem ajudar a esclarecer melhor os ocupantes desse veículo, ou seja, as pessoas que realizaram esse assalto. E facilitaria a identificação, a gente acredita nisso. Mas, da forma como está posta hoje, a gente vê que é impossível dizer e afirmar que o Valério tenha participado dessa empreitada criminosa, já que esses testemunhas que estavam com ele no dia do fato que aconteceu o crime. Perfeito. Cláudia, você tem alguma intervenção, Cláudia? Tem sim. Eu gostaria de perguntar ao doutor Ivan se o Valério já prestou algum depoimento, porque o Bruno, a gente consegue ver também aqui no processo que o Bruno, ele já prestou um depoimento. No sinal, ele negou o fato, né, negou a participação dele no crime. Ele foi encontrado na casa dele, inclusive foi encontrado com armamentos e tudo, foi encontrado armas na casa do Bruno, e ele foi preso, né? Então eu gostaria de perguntar ao doutor Ivan, né, se a polícia conseguiu encontrar alguma coisa de diferente na casa do Valério, assim como foi encontrado na casa do Bruno, né, e se ele já prestou algum depoimento, assim como o Bruno já prestou um depoimento. Não. Não foi encontrado nada que ligasse na casa do Valério, com ele, ou próximo dele, que ligasse ao crime, ao fato, tá? O que a gente tem aí, a única coisa que foi encontrada mais na casa do Bruno, lá próximo à casa do Bruno, tá? Foi um veículo vermelho que é citado por uma das testemunhas, Alessandro, tá? E que esse veículo estaria dando apoio no dia do crime. E que nós não sabemos qual é o desdobramento com relação a esse veículo e o proprietário desse veículo, já identificado pela polícia também, daí que a gente espera que seja apurado a participação dele nessa empreitada criminosa. Foi feito, doutor Ivan, alguma perícia no carro que está em nome do Valério para tentar descobrir as impressões digitais? Isso já foi feito? Há alguma decisão em relação a isso também? Algum laudo em relação a essa perícia, se ela já existiu? Existe afirmação, é afirmado que sim, mas nada foi juntado aos autos para que pudéssemos ter certeza ou comprovar, que fosse comprovado a participação do Valério nesse crime. Não existe lá os autos no relatório do inquérito policial. Ok, doutor Ivan, a Polícia Civil ela cita um terceiro nome, né, uma terceira pessoa. A gente tem até o nome aqui, é o Rogério. Essa pessoa, o senhor sabe quem é exatamente? Vocês têm alguma relação dessa pessoa com o crime? É o Rogério da Silva Batista, né? Qual a relação desse Rogério com o crime? A princípio a gente tem aí, pelo depoimento de uma testemunha juntada pela acusação, a testemunha Alessandro, ele cita que esse veículo estaria dando apoio a esse carro preto que seria, ou vamos dizer assim, supostamente do Valério, né, no dia do crime, e que a pessoa desse carro vermelho teria vindo falar com ele, pedindo para que ele ajudasse esse carro a atravessar o Rio Paraíba, fazer uma travessia. Daí que essa testemunha se negou a fazer, tá? Mas identificou a pessoa,
Então, que foi logo encontrado na casa de Bruno, próxima à casa de Bruno, parece que é primo, irmão, alguma coisa assim, e esse veículo estava na casa deles, em frente à casa deles no dia dessa investida policial na residência deles no bairro, no Morro do Gambá, lá em São Fidélis, tá? Mas ele foi lançado o nome dele nos autos como suspeito, mas assim, de uma maneira muito difícil, eu não entendi porque ele também foi retirado dos autos como suspeito, foi afastado dos autos como suspeito. Ou seja, não faz mais parte então do processo, não vai ser ouvido nem nada? Não, ele foi ouvido, na casa também foram ouvidas, né? Mas não se conseguiu desembaraçar esse fio da meada aí para identificar realmente os participantes dessa empreitada criminosa. Doutor Ivan, qual vai ser o próximo passo agora da defesa do Valério, né? O próximo passo de vocês, considerando que ontem, então, a Justiça negou novamente o habeas corpus em favor do Valério. Qual será o próximo passo agora de vocês, da família do Valério? Só esclarecendo, Cláudio, ele não negou, não foi o habeas corpus, não. Foi a nossa defesa prévia com pedido liminar. Tá? E estamos preparando hoje, eu e o doutor Matheus, tá? Trabalhamos todo e hoje porque exigiu muita pesquisa dentro desse fato e vamos com certeza entrar com recurso diante da decisão do juízo de São Fidélis. Ok, doutor Ivan, muito obrigada pela entrevista. Roberto, você tem mais alguma pergunta a fazer para o doutor Ivan, para o doutor Matheus? O Cláudio, só dizer que nós vamos acompanhar esse caso, vamos continuar acompanhando assim todos os desdobramentos, porque aqui nós tememos o seguinte, que estejamos diante de mais uma injustiça, como temos visto a questão de reconhecimento por foto, por carteira de habilitação, e um assalto aqui cujas imagens eu vi aqui não dá margem, é difícil alguém identificar corretamente um brasileiro, um brasileiro que é afrodescendente, porque nós brasileiros afrodescendentes somos muito parecidos. Assim, o traço do brasileiro ele é muito comum. Daqui a pouco alguém também me confunde com uma circunstância como essa, eu estou perdido. Então assim, isso pode acontecer com qualquer um. Então torcemos para que, se estiver ocorrendo alguma injustiça, que se resolva o quanto antes. Ok. Obrigada, doutor Ivan. Obrigada, doutor Matheus, pela entrevista.